Eu falei que voltaríamos e não encerramos geometria espacial ainda, tá? Estamos caminhando para o fim, mas ainda é geometria. Só que agora, não que durante as aulas não tenhamos feito essa apresentação direta, mas precisamos ainda conversar sobre Enem. Mesmo sabendo que para alguns é uma realidade distante, Enem, para outros já é uma realidade constante. Está se preparando, está estudando, e é interessante que vocês, alunos do segundo ano, já comecem a se empenhar com essa realidade chamada Exame Nacional do Ensino Médio. Eu até diria mais, é fundamental que nós estudantes, nós todos estudantes, tenhamos responsabilidade, não só com aquelas provas que são provas aplicadas, que valem notas, mas com qualquer prova que a escola faça. Vai ter uma prova da OBMEP, eu vou fazer aquela prova com todo empenho, para mostrar o que eu sei. Vou fazer uma prova da Olimpíadas de Geografia, eu vou fazer aquela prova com empenho, com dedicação. Eu vou fazer a prova do SAERO, do SAEB. Eu faço a prova com responsabilidade. Por quê? Porque são avaliações que buscam resultados para a nossa melhoria. Então, estudantes, já pensem em tudo isso e já comecem a se preparar para essa realidade chamada Enem. Então, a aula 27 é uma aula dedicada a falar do Exame Nacional do Ensino Médio. Na telinha, diretor, aula 27.1. E nós dizemos assim, Super Enem ativar. Quando chega no terceiro ano, nós mudamos o Super Enem ativar por se liga no Enem. Por quê? Porque no primeiro e no segundo ano, nós ativamos o modo pensar no. No terceiro ano, eu tenho que ficar ligado, porque a cada dia que passa, eu vou me aproximando dessa prova. Essa prova que tem como logomarca, no segundo dia, esse emblema bonitão aqui, Por que esse emblema? Porque esse emblema mistura ciências da natureza e matemática, que é o campo trabalhado no segundo dia de prova, No segundo dia de prova é um compilado entre ciência da natureza e matemática. Durante muito tempo, entendeu-se por ciências toda aquela área que envolve matemática, física, química, biologia, tudo isso era ciências. Tanto é que até 1970, um cientista, ele dominava matemática, física, biologia, química, ele tinha domínio dessas 4 áreas de conhecimento. E nós precisamos nos preparar porque o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no segundo dia vai nos traçar grandes desafios. Então, eu estudante, vou repetir, eu estudante, preciso já agora pensar numa estratégia de prova. Estratégia é você se organizar para uma situação que não é normal. Quando eu analiso estratégias, é porque eu sei que não é normal chegar num dia para resolver 90 questões de conhecimentos diferentes. No primeiro dia, ainda tem que falar das 90 questões, ainda tem que construir um texto dissertativo sobre um tema que talvez eu não saiba quase nada no dia da prova, ou que talvez eu domine grande parte do conhecimento. Essa é a estratégia. Então eu preciso ser um leitor nato. E para tudo isso acontecer, nós precisamos desenvolver um plano de estudo. Uma das principais dicas de matemática para você conseguir mandar bem na prova do Enem é se preparar corretamente. Eu poderia tirar daqui, sem sombra de dúvida, esse dicas de matemática. Uma das principais dicas para você conseguir mandar bem na prova do Enem é uma boa preparação. E se preparar bem não significa estudar 10 horas por dia, estudar 8, não. Se preparar bem significa estudar
todo dia. Se eu fiz um plano de estudar 10 minutos, eu estudo 10 minutos todo dia. Isso é se preparar bem. Então, primeiro, você precisa saber o que será exigido na prova. A mediação tecnológica e o professor de matemática já tem mostrado para vocês o que cai em matemática. Os professores de química mostram para vocês, biologia mostra. Então, todos nós professores sempre damos dicas para vocês. Outra coisa, nós temos várias provas. Na verdade, todas as provas do Enem de anos anteriores estão disponíveis lá no site do INEP. Você entra lá, coloca INEP, provas anteriores, vai aparecer lá uma infinidade de provas. Olha as provas, treina com as provas. Assim que descobrir todo o conteúdo de matemática, você vai se organizar para trabalhar esses conteúdos, tirar dúvidas, aprender, reforçar. Como que você fica sabendo que você está fraco? Quando você pega a questão e não sabe resolver. Você tem que se preparar para aquela questão. Escolhe uma questão todo dia. Olha só que dica fundamental. Uma questão por dia. Tira dúvidas, relembra. Já aprendeu? Já sabe? Então relembra. Organize-se. Organize-se para melhorar o seu desempenho com a prova. Desenvolva um plano de estudo. Uma boa sugestão nesse momento é separar o tempo para resolver problemas de provas anteriores. E eu melhoro isso aqui com a seguinte indagação. Vou colocar aqui, ó. Fazer uma questão por dia. Resolve uma questão todo dia. Pega uma questão de matemática, olha só, se formos pensar nas 4 áreas de conhecimento, você vai ter que fazer 4 questões por dia. Isso pensando nas 4 áreas de conhecimento, tá? Eu vou colocar aqui, questões por dia. Ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática, uma de cada. Claro que ciências humanas e ciências da natureza, você sabe que são 3 áreas diferentes, não é? Natureza, física, química e biologia. Humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Mas escolhe uma por dia. Hoje eu vou pegar a prova de 2025, olha só. Vou pegar a prova de 2025. Aí escolhi a prova, beleza. Agora eu vou fazer a questão, 2025, vou fazer a questão 2... Não, 2 eu acho que é linguagens. 2 eu acho que é linguagens. Com a certeza. Não tenho muitas. 2, aí vai até. São 45, então vai até 45. Aqui deve ser a. Vou fazer a 46. Melhor, vou fazer aqui a 1, que é a primeira de linguagens. Vou fazer a 46, que é a primeira de ciências humanas. Aí depois eu vou fazer aqui a 91, que é a primeira de natureza. Depois eu vou fazer a 136, que é a primeira de matemática. Pega assim, no outro dia você vai lá e faz aqui a 2, aqui a 47, aqui a 92, aqui a 137. Você vai, professor, mas é tema variado. Isso mesmo, você vai estudar temas variados na sequência. Ou se você já estiver ali nessa preparação, já estiver mais habilitado, mais habilidoso, você faz o quê? Não, hoje eu estou estudando geometria espacial. Então eu vou pegar uma questão de geometria espacial. Lá em história eu estudei sobre a Revolução, né? Sabe nada. Eu vou estudar. Será que tem alguma questão no Enem que fala sobre isso? Eu estudei sobre a Era Vargas. Tem alguma questão sobre a Era Vargas na prova? Eu vou pesquisar. Você vai no Google e coloca assim, ó, questão do Enem sobre a Era Vargas, dá o Enter, pum, vai aparecer as questões, treina, beleza? E como nós estamos caminhando ali com a geometria espacial, vamos lá entender então como é que funciona a geometria espacial no Enem, como que o Enem cobra, já vimos várias questões, então vamos lá. Funciona da seguinte maneira, olha a questão. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroporto serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem formato cilíndrico. 2 informações importantes. Maciça
formato cilíndrico. Quer dizer que ela é toda revestida de metal. Ela é toda de metal, porque são peças metálicas, toda de ferro, chumbo, aço, não sei. É toda. Com a medida de raio da base igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Com essa informação aqui, eu já consigo fazer isso aqui, ó. Eu já consigo vir no meu rascunho, estou estudando, importante que fique claro isso. Já visualizo aqui o cilindro, o raio é 4 centímetros e a altura é 50. Ele fala alguma coisa do π? Deixa eu ver aqui. Não fala nada sobre o π. Então vou vir aqui, ó. Volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Volume é igual a π vezes... O raio não é 40, não. O raio é 4. 4 centímetros. 4 ao quadrado vezes 50. Volume é igual a π vezes 16 vezes 50. 5, 30, 50, 80. 80, 800 π centímetros cúbicos. Esse é o volume da peça metálica no formato cilíndrico. Já foi. Aí continua a questão. Eu estou estudando. Eu parei aqui porque eu estou estudando, já fiz aqui o que tinha que ser feito. Por que eu calculei volume? Porque ele falou que a peça é maciça. Então está falando de volume. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com um diâmetro de 1 centímetro a serem usadas para confeccionar rolamentos. Opa, olha só, vai derreter essa peça e com o material encontrado nela, ele vai pegar, vai transformar em esferas. Opa, volume 4πr ao cubo, 4πr ao cubo dividido por 3. 4 vezes π. Ele disse que o diâmetro aqui é 1. Então o raio é meio. Olha como que eu vou fazer com o meio aqui, ó. Presta atenção. Meio ao cubo dividido por 3. Volume é igual a 4π vezes 1 sobre 8 dividido por 3. Por que que eu peguei o π 1 sobre 2? Para poder fazer a simplificação aqui, ó, para ficar mais fácil. Posso simplificar, vou dividir por 4, vou dividir por 4. Vou ter aqui, ó, π vezes 1 dividido por 2 sobre 3. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tem outra folha aqui, então vai ficar aqui, ó, volume é igual a π vezes meio, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ficar π sobre 6 centímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. Vou colocar aqui embaixo. π sobre 6 centímetros cúbicos. π sobre 6 centímetros cúbicos. Uma esfera. E aqui 800π é o volume da peça que será derretida. Centímetros cúbicos também. Então a pergunta é a seguinte: para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não houve perda, que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? É só pegar 800π centímetros cúbicos e dividir por π sobre 6 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, cancela centímetros cúbicos, π cancela π, vai ficar 800 dividido por 1/6. Divisão de um número inteiro por uma fração. Repete o número inteiro e multiplica pelo inverso da fração. 800 vezes 6, 8 vezes 6 dá 48. Com 2 zeros, 4.800 esferas. Resposta correta, letra D.
Olha que linda essa questão. Olha só, se eu quero estudar essa questão, eu percebo que na questão tem volume do cilindro, estudo a fórmula do volume, o cálculo, volume da esfera, trabalho o volume da esfera. Além disso, tem divisão de fração, que é regra, simplificação de fração, é regra. Tudo isso eu anoto na questão. Quando o professor fala que fazer uma questão por dia, é isso. É pegar a questão e desmanchar a questão toda, com todos os cálculos necessários, com tudo que eu preciso aprender sobre a questão. Beleza? Na telinha vamos continuar, porque tem mais questão do Enem. Aqui já foi, que linda questão. Mais uma questão. Eu gostei dessa figurinha, muito obrigado, Iá, por ter feito essa figurinha para mim. Olha só, gostei muito. Olha a questão. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Percebam que essa caneca se encaixa no tronco do cone que nós trabalhamos na aula. Se continuasse aqui, ó, teríamos um cone, só que não continua. Então é o tronco de cone. Vou colocar aqui. Já identifiquei o que é a figura, tronco de cone. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Beleza, podia não lembrar, mas ele me lembrou. E que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro medindo 10 centímetros. Quando ele fala circunferência, ele está afirmando que aqui em cima é aberto, tá bom? A caneca, ali está aberto. A gente conhece caneca, sabe como é que funciona. E a base, um círculo, a base é fechada, de diâmetro medindo 8 centímetros. Aqui eu já tenho que destacar o seguinte: raio 5 centímetros, raio 4 centímetros. E sabe-se que a altura dessa caneca mede 12 centímetros, altura 12 centímetros. Utilize 3 para a aproximação de π. Qual é a capacidade volumétrica em milímetros dessa caneca? Olha como que nós vamos fazer isso aqui. Temos essa fórmula, podemos usar essa fórmula, ou podemos pensar da seguinte maneira, olha só, posso fazer o volume dessa figura maior, 12 centímetros, iria ficar um cilindro grandão assim. Quando eu faço esse volume, eu já elimino 2 opções aqui. E depois eu faria o volume do menor. Beleza. Aí já eliminaria mais 2 e ficaria com a resposta correta. Mas como aqui na aula o professor destacou a fórmula, vamos usar a equação? Só para treinar? Vamos lá usar a equação. Volume é igual, caneta, volume é igual a 1/3. Pediu para usar o π igual a 3. A altura é 12 vezes raio maior 5, menor 4. 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 vezes 4. Olha que interessante. Como eu já estudei a simplificação de fração, eu sei que esse 3 cancela esse 3. Então vai sobrar só 12 vezes 25 mais 16 mais 20. Volume é igual a 12 vezes 25 mais 16 dá 41. 41 mais 20 dá 61. Então, volume é igual a 61 vezes 12. Vezes 10 dá 610. Vezes 2 vai dar 122. 2, 3, 7. 732 centímetros cúbicos. Ou 732 ml. Esse é o volume. Tem essa resposta lá, letra C é a nossa resposta. Se no final der tempo, eu vou voltar nessa questão aqui e vou resolver com vocês da outra maneira. Por que da outra maneira? Porque talvez no dia eu não consiga me lembrar dessa equação. Professor, mas o Enem não vai colocar essa equação, não?
muito pouco provável que ele coloque essa equação, tá certo? Então, para não termos problema de esquecer a equação e perder a questão, eu vou voltar, caso tenhamos tempo, para resolver isso aqui de outra maneira, porque temos mais uma questão aqui. Vamos lá ver como é que funciona? Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de uma pirâmide de base quadrada. Duas situações aqui interessantes. Primeiro, perdão aos professores de espanhol pela minha usualidade local, linguística sobre o espanhol. E depois, tronco da pirâmide. Falei na aula para vocês que quando nós cortamos um sólido geométrico, a mesma base que aparece na figura vai aparecer onde está o corte. Então, se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, quando eu faço o corte, também vai aparecer na parte superior a base quadrada. É claro que vai ficar assim, deixa eu tentar ver aqui. Aqui em cima vai ficar diferente a questão mas vai ficar mais ou menos assim, quadrado na base, quadrado em cima. O tronco faz isso. Aí vai perguntar o seguinte agora, ó, a quantidade de cada tipo de figura plana que forma esse tronco. Então, o que eu tenho que entender? Primeiro, se a base é quadrada e eu cortei o topo da pirâmide, a parte de cima também é um quadrado. Então, essa figura tem 2 quadrados. É a primeira coisa que eu tenho que entender, 2 quadrados. Segunda situação, as laterais, como é uma pirâmide, ele vai fechando. Vai ser formada por quadriláteros que tem somente um par de lado paralelo. Se só tem um par de lado paralelo, então vai formar trapézios. Quantos? 4 trapézios. Daí agora trapézios, professor. Agora é só irmos nas alternativas e olharmos. Olha só, 2 quadrados, perfeito. 2 quadrados, 2 quadrados, perfeito. Então tá fora a letra D. É assim que trabalhamos no Enem, tá? E tá fora a letra B. 4 retângulos? Não. 4 trapézios isósceles? Opa, trapézios. 2 quadrados, 2... Não, tá fora também. Então a resposta só pode ser a letra C. Claro que eu não ia deixar vocês com essa imagem aqui. Olha a imagem aqui, ó. Não estava na prova, tá? Na prova não tinha essa imagem, mas olha aqui, ó. Quadrado, quadrado, trapézios. Esse lado é paralelo a esse e diferente. Esses 2 lados são lados não paralelos. Viu a importância de conhecermos a parte teórica da geometria plana? Porque numa questão dessa daqui, onde eu só olho para a questão, eu preciso entender e saber como que vai acontecer, como que vai fazer. Beleza? Não tem cálculo, é só mesmo parte teórica. Então vamos fazer mais uma. Bora lá fazer mais uma questão do Enem. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Não parece um pouquinho com a questão que fizemos na aula? Sabe por que parece? Porque trabalhamos as adaptações de questões para que vocês fiquem próximos do Enem. Então, até então aqui vai se construir um reservatório para abastecer um pequeno povoado de 100 habitantes. Aí continua o texto. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto. Eu já venho aqui na minha folhinha, ó, e já visualizo o reservatório. Cilindro circular reto.
Volto lá. Cuja base tenha 5 metros de diâmetro. Diâmetro 5 metros. Se o diâmetro é 5 metros, o raio é a metade, 2,5. Ou 5 sobre 2 metros. O que eu achar mais fácil de trabalhar, beleza? Volta lá. E atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. 100 habitantes, 7 dias. Olha a questão do Enem, olha o Enem. 7 dias por extenso, 100 habitantes, usando algarismos. No 8º dia, o reservatório vazio significa que, ao final de 7 dias, o consumo foi total, acabou tudo, esvaziou o reservatório. Aí no 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipas. Vamos continuar. Até então nós temos aqui, ó, o diâmetro, o raio, já achamos o raio. Sei que são, vou colocar aqui, ó, são 100 habitantes. Sei que serão 7 dias. Só que falta ainda aqui o consumo diário de cada pessoa. Vamos ver aqui então. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Então, vou vir aqui, ó. 120 litros pessoas por dia. Então, aqui eu já posso calcular o volume de água consumido. Como? 100 vezes 7 vezes 120. 7 vezes 12 dá 84. 84 vezes 1 dá 84. 1, 2, 3, 84 mil litros. Essa questão é uma questão do Enem 2021. Tá vendo, né? Só um minuto aqui. Enem 2021 também disse que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se 1 centímetro cúbico é igual a ml, eu já posso lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, aqui o volume é 84 metros cúbicos. Viu? O Enem faz encaixes na prova. Eu preciso estar atento à prova, a esses encaixes, a esses comandos, a essas ordens dadas na prova. Por isso, segundo ano, vocês precisam conhecer a prova. Beleza, tenho o volume, tenho o raio e tenho também, olha só aqui, ó, o valor do π. O que é que está faltando? Está faltando a altura. Então, vou vir aqui, ó. Volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Volume é 84. O π, ele pediu para usar 3. Olha o que eu vou fazer com o raio. O raio é 5 sobre 2 vezes h ao quadrado. Vou deixar com o mesmo vermelho meu. 84 é igual a 3 vezes 25 quartos vezes h. Esse 4 vem para cá. 84 vezes 4 vai ficar 4 e 4 dá 16. Vai 1, 32, 33. 336 igual a 75 vezes h. 336 dividido por 75 é igual a H. Olha aqui comigo, só para ficar bem tranquilo. 75, 150 vezes 2. Vezes 3 dá 225, vezes 4 dá 300. Então a resposta é 4, alguma coisa. Ou é a letra C
ou é a letra D. Se der 300, sobra 36. 36, coloco o zero, dá 360. Atenção, estou fazendo a divisão aqui, né, de maneira prática. Veja eu pegar aqui essa folhinha aqui, ó. Peguei lá, é quanto mesmo? É 336 dividido por 75. Olha o que eu fiz. Eu pensei assim, ó. 4 vezes 75 dá 300. Com isso, eu já joguei fora 3 alternativas. Porque vai dar 4, vai dar 300. 4 dá 300. Sobra 36. Baixa o zero, 360. Coloca vírgula, porque não tem zero para baixar. Então, eu tive que acrescentar um zero. Ficou 360. 4 de novo vai dar 300. Sobra 60. Então, já tenho 4,4. Por aqui, eu já sei que a resposta vai ser a letra D. Só que ainda tenho ali que achar aquele 8. O 8 ficou fácil, porque coloquei a vírgula. Atenção, essa vírgula que eu coloquei aqui me dá direito a colocar sempre um zero em cada resto. Então, posso vir aqui no resto, colocar zero, vai ficar 600. 8 vai dar 600. Zerou. 4,48. Como eu estou estudando, e é importante que vocês pensem sempre nisso, fazer questões antes do Enem não é simplesmente achar a resposta. Ah, é a letra D. Não, quer a resposta? Vou ser sincero com vocês. Se quiser só a resposta, lá no site do INEP tem a prova e ao lado tem um gabarito. O interessante aqui é eu entender todo o mecanismo, todo o processo, tudo que eu estou fazendo. Então, esse resolver a questão, olhar, dividir, entender que coloquei a vírgula, opa, está com a vírgula aqui. Essa vírgula dá direito a um zero no resto. Vou fazendo a divisão naquele seguinte ditado popular: um olho no peixe e o outro no gato. Eu vou fazendo a conta aqui, mas vou olhando o gabarito. Olha só, fiz a primeira indagação, deu 4. Já eliminei 1, 2, 3 opções. Fiz o segundo processo lá, deu 4 de novo. Aí já eliminei todas, ficou só a letra D, porque 4,4, e aí terminei a conta porque eu estou estudando. Então é importante ter todo esse entendimento. Agora, temos um tempinho ainda, vamos resolver a questão da caneca de outro modo. Na telinha, diretor. Aqui eu fiz a questão, olha só, usando essa equação, certo? Agora eu vou fazer assim, ó, aqui nesse espaço, eu vou fazer a questão da seguinte maneira. Vou pegar como se fosse uma caneca cilíndrica, usando esse diâmetro aqui, que é o diâmetro da parte de cima, 10 centímetros. Então aqui, o raio a altura é 12. Então olha só, volume é igual a πr ao quadrado vezes h. O π é 3, o raio é 5 ao quadrado, o h é 12. Volume é igual a 3 vezes 25 vezes 12. Volume é igual. 25 vezes 12 vai dar, deixa eu ver, 250, mais 50 dá 300. 300 vezes 3 dá 900 centímetros cúbicos. É isso? 75, 750... mais 150 é 900 centímetros cúbicos. Se essa caneca fosse nesse formato aqui, ó, grandão, ela teria 900 centímetros cúbicos. Ela não é naquele formato grandão, ela é menor, ela afina o fundo, certo? Então, a resposta não pode ser 2.196, nem pode ser 2.928. Está fora 2 opções, sobram 3. Se ela fosse, vou mudar a cor da canetinha aqui, no formato menor, o formato do fundo aqui, ó, esse formatozinho menor, se ela fosse nesse formato aqui, ela teria quantos ml? O raio aqui é 4, então eu vou pegar aqui o raio 4, a altura continua sendo 12.
πr ao quadrado vezes h. 3, 4 ao quadrado vezes 12. Volume é 3 vezes 16 vezes 12. 48 vezes 12. 480 mais 96. 6, 17 vai 1, 5. Se ela fosse no formato pequeno, ela teria 576 centímetros cúbicos. Então, não teria 408 nem 216. Teria 576. Então, ela nem é a grande, nem é a pequena. Ela está no meio, está entre essas duas respostas. Então, entre 900 e 576, o Enem colocou somente uma alternativa. E eu preciso sair da questão sabendo que eu posso usar a fórmula, a equação, que é essa daqui, ó. Eu posso usar essa equação simples, 1/3 de π vezes h, abre parênteses, r ao quadrado mais r ao quadrado mais r vezes r. O primeiro raio da base maior e o segundo raio da base menor. Posso usar essa equação. Chego na resposta certinha? Chego, daqui, ó, 732 ml, perfeito. Ou eu posso usar o raciocínio lógico. Espera aí, deixa eu pensar, se fosse desse tamanho grandão aqui, daria 900. Se não se dá 900, não pode ser. Ainda poderia pensar assim, ó, pensa comigo aqui, ó, 900. Qual é o número ali que está mais próximo de 900? 732. Já marcava o número. O Enem é uma prova de estratégia. E eu, estudante, preciso estar atento a esses comandos, a esses detalhes. Beleza? Vamos lá então, porque agora tem um Brincando com os Números. Para encerrar essa aula, e falando nisso e brincando com os números, eu particularmente gostei bastante dessa imagem que a IA me ofereceu, tá certo? É só você ir lá na IA e ela faz do jeito que você quer. Eu gostei aqui, ó, professor Maurício, 2026, Enem. Brincando com os números. Brincando com os números de hoje é uma dica para vocês que querem montar um cronograma. Primeira coisa é, quer montar um cronograma? Quer fazer o Enem? É escolha, é você que escolhe, tá certo? Monta o cronograma, é a primeira orientação. Montou o cronograma, agora você precisa escolher um local para estudar. Escolha um local, e aquele local vai ser o seu local preferido todo dia. Todo dia. Pronto, já fiz o cronograma de estudos. Vou resolver uma questão todo dia, tenho o meu local, defina um horário. Não pode ser um horário que conflite com outras atividades que você tem, porque você precisa ser fiel àquele horário. Defina suas prioridades. É na hora de escolher o horário. Peraí, eu tenho que ir à igreja, não, eu tenho que sair, então esse horário não dá. Beleza. Estuda, segue isso aqui com fidelidade. Escreva uma redação por semana, temas diferentes, escolhe um tema aleatório aí, pede da professora temas de redação. Esse estudar aqui, que você vai fazer aqui, ó, no seu cronograma, tem que ser aplicado nesses 6, utilizando provas antigas do Enem. Feita a prova antiga do Enem, você vai escolher a questão, você vai fazer um plano de estudos. Segunda-feira eu vou estudar matemática, geometria plana. Terça-feira eu vou estudar matemática, geometria espacial. Quinta-feira eu vou estudar matemática, trigonometria. Você escolhe. Estudou 10, 15 dias, faça um simulado para ver como é que está seu desenvolvimento. Anota seu desempenho, o que você mais acertou, o que você mais errou. Tenha tudo isso anotado. Revise os principais conteúdos, top 5 de matemática, top 5 de física, de história. Eu até colocaria assim, ó, segundo ano, joga no cenário, diretor, olha o nosso cenário já, segundo ano, final de semana, estuda um pouquinho só, mas aproveita o final de semana para descansar, para refrescar, para distrair a cabeça, tá certo? De segunda a sexta você tá ali, ó, pegadão.
Sábado e domingo você faz uma revisãozinha rápida, lê alguma coisa, faz ali umas questõezinhas rápidas, mas aproveita para descansar a cabeça, porque vocês estão no segundo ano. No terceirão, aí vai ser bicho pegado de novo, beleza? Não saia daí porque tem a revisão da aula e mais umas questões para vocês.